ela é viva, ela é eficaz, ela é a vida. Eu falo que ela é o remédio, ela é a cura, ela é a salvação, amém? E nós guardamos essa palavra, guardamos e escondemos ela no nosso coração. E quando nós temos a palavra do Senhor gravada, escondida, guardada no nosso coração, por mais que venha as lutas, o tentador, as enfermidades, as tribulações, nós cremos no poder da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Quem conhece, adora o Senhor, declara isso no seu coração. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi. Aleluia, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. São pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refino, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilhar. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, e a vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o povo refino, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo
mundo verá a glória do Senhor brilhar no nosso rosto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Só mais um louvor. Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui, Jesus. Aleluia. Estou aqui para te adorar, Senhor. Aleluia. Nós vamos declarar nessa noite o nosso Deus é tremendo, Ele é forte e não falha. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus de poder e glória. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus viva. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Se Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar um homem, também fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não vão ter tempestade, ele não come, ele é bonança, alegra minha alma. Desceu da glória, me deu vitória, só por me amar. Se eu preciso, chame por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Senhor, Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, não fala o homem, ele tem fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade e ele não acalma, ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar um homem, ainda tem fornalha, é poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade e ele acalme, ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, 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 Ele é Jesus. Desceu da glória, me deu vitória, só por amar. Com a bênção. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Não somos nada sem a presença do Espírito Santo de Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vou ler em Romanos. Eu vou ler Romanos, vou abrir a palavra hoje no capítulo 7. Romanos 7. Eu vou ler
Deus vai falar muito conosco nessa noite. Aleluia. Deus. Aleluia. Já falou através dos louvores, amém? O Espírito Santo já falou conosco nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Romanos, eu vou ler o capítulo 7. Eu vou ler os versículos apenas o 14, o 15, 17, o 19, o 24. Nós vamos andar um pouquinho nesse livro de Romanos hoje. Hoje a palavra já testificou, quando a irmã falou, sem Deus nós não somos nada. Meu filho tinha uma blusa, quando ele era menino, que tinha uma frase assim: não ter tempo para Deus é estar perdendo tempo. E é verdade. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. 7 do 14. 14, é isso. Aleluia. Vamos dar uma atenção nessa palavra, porque como Deus falou comigo muito, e creio que através do Espírito Santo, igreja, nós não vamos sair daqui como nós entramos nessa noite, porque é uma revelação vinda do trono de Deus para as nossas vidas, amém? A palavra de Deus em si, ela já é perfeita, e quando a revelação vem a nós, ela se torna maravilhosa, amém? Eu vou ler aqui o Romanos 7, eu vou começar do 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, espiritual minúsculo, carnal. Mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Agora o 15. Porque o que faço não aprovo, assim o apóstolo Paulo falando. Porque o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Até o 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne. A lei, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Assim diz o apóstolo Paulo, amém? Tem um louvor que fala assim, eu esqueci o louvor agora. Mas essa palavra vem falando conosco, eu resumi um pouco, ela ainda vai falar conosco nessa noite. Não seja escravo de hábitos carnais. Olha o esboço que eu fiz hoje. Não seja escravos de hábitos carnais. A lei espiritual. Eu sou carnal, nós somos carnais. Está no 14. Sou carnal, mas escravo do pecado. A minha vida é carnal, identificada com o pecado. A lei do Senhor, ela é perfeita, amém?
a lei do Senhor. O capítulo 15 nos diz: eu sei o meu jeito, mas acabo fazendo do outro jeito. Não sou eu que faço a coisa errada, mas o pecado. E essa palavra falou muito ao meu coração. Como o apóstolo Paulo se lutava contra essa palavra, contra o pecado. Ele não queria fazer as coisas erradas, mas a carne limitava o pecado e nós acabamos pecando. Mesmo nós hoje aqui, conhecendo a Jesus, a palavra, ainda limitamos a nossa carne. Ainda permitimos que o pecado venha em nós, sobre nós. Porque nós somos carnais. Nós somos carnais, sujeitos ao pecado. Eu sei o meu jeito, mas acabo fazendo do outro. Isso acontece conosco. E fazemos de outro jeito. Não sou eu que faço a coisa errada, mas o pecado, o hábito, essa palavra muito falou comigo, ó, o hábito que está dentro de mim, me faz fazer o que eu não quero. Dentro de mim há uma contradição, como estava dentro do Paulo. E tem essa contradição dentro de nós. Até mesmo conhecendo a palavra do Senhor, nós vivemos uma contradição tão grande dentro de nós, porque o pecado fica relutando contra as coisas do Espírito Santo. Eu falo que é uma guerra, não é, igreja? É uma guerra. E nós temos que estar atentos para discernir e não cair nessa tentação, nesse hábito ruim e carnal. Nós somos carnais, sim, mas nós temos que, eu faço de prevenir, termos cuidado, não termos esse hábito. Ah, mas eu pequei ali e não é nada, não, o Senhor perdoa, não. Nós vamos chegar lá. Dentro de mim há uma contradição. A lei é boa, mas eu vejo em mim, a divergente de outro jeito. Não faço o que eu gostaria. E muitas vezes nós fazemos o que a gente não gostaria. Eu falo isso mesmo para mim, para a minha vida. Quantas vezes eu relutava dentro de mim e falava: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Na primeira oportunidade eu fazia. Eu falava: meu Deus, que isso, Senhor? Eu orei, eu relutei o tempo todo para não fazer isso. E na primeira oportunidade eu fiz. É o hábito que já está dentro de nós. Já é o hábito que estava dentro de mim de praticar o que eu não quero fazer, mas eu faço. Como o apóstolo Paulo diz, o que eu quero fazer, o que eu não quero eu faço, o que eu posso fazer eu não faço. E assim é conosco. O 17, nós já lemos. O pecado que habita em mim, o hábito, me leva a fazer coisas erradas. O hábito que não entra dentro de mim. O meu comportamento, o meu hábito. Por exemplo, prometemos coisas a nós mesmos e não compreendemos, e não cumprimos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu mesmo fiz. Por exemplo, a gente fala assim, né? Eu já falei assim: eu vou me esforçar para ler a Bíblia esse ano todo, ler a Bíblia toda. Eu já li a Bíblia, só que pausadamente, nunca peguei para ler de Gênesis a Apocalipse. Eu já tive esse hábito de fazer, mas eu não consegui. A gente lê, mas para pegar direto, eu não consegui. É um hábito. Eu não consegui ler a Bíblia. E outra coisa também, eu vou me esforçar. Por exemplo, são exemplos que eu estou dando simples aqui. Os atos que nós temos, que nós fazemos promessas, propostas. Eu tenho feito esse hábito de falar sempre com o Luiz: nós vamos fazer caminhada. Nós vamos fazer caminhada. Às vezes nós fazemos e não continuamos com a caminhada. São exemplos muito simples aqui para entendermos.
Eu vou me esforçar, eu vou fazer caminhada, porque eu quero minhas pernas mais fortes, ter um corpo melhor, mas às vezes nós fazemos uma vez e não fazemos mais. São hábitos, a igreja está entendendo? São hábitos. Eu quero fazer, para fazer o que eu quero, eu preciso mudar. Eu sei o que eu devo fazer, mas não faço, não consigo. É o hábito que está dentro de mim, que brigam, que me obrigam a fazer diferente do que eu gostaria de fazer. É como eu falei nessa noite. Quantas vezes nós estamos lutando para fazer, eu vou fazer, mas esse hábito, mas eu não faço. Eu vou fazer o jejum, eu vou fazer 3 dias de jejum, mas eu não faço. São coisas mais simples, igreja, que está dentro de nós. Nós vamos chegar onde a palavra do Senhor quer falar conosco. É por isso que falou muito comigo sobre o hábito. Não tem um ditado que fala hábitos ruins, maus hábitos. São hábitos ruins, até maldosos, que nós carregamos dentro de nós, sendo nós servos de Jesus Cristo. Eu peguei aqui, eu faço um resumo da palavra, eu pesquiso, eu pego alguns entendimentos com outros pastores, e teve um pastor que falou isso assim, que Aristóteles, um grande sábio, ele disse assim: tudo que nós fazemos é uma constante repetição. Portanto, a vida não é um ato excelente, mas sim um conjunto de hábitos. Se eu implantar hábitos de excelência na minha vida, serei uma vida de excelência. Mas se sustento hábitos de não excelência, é uma vida de frustração, de contenda. Não terei uma vida digna. Não é verdade? É o mesmo hábito que nós temos todo dia de arrumar a casa. Agora vem à minha mente, é um hábito mais simples, não é? Todo dia a gente levanta ali. Não, eu vou levantar, vou arrumar a casa, vou fazer isso. Tem dia que dá para lavar roupa, tem dia que não dá. Não é um hábito, igreja. As mesmices ali, as mesmices. Mas quando nós resolvemos levantar e falar: hoje a casa está com poeira, eu preciso lavar roupa, a casa está pedindo, mas eu vou fazer o contrário hoje. Eu vou na palavra do Senhor. Eu sei que eu preciso arrumar a casa, eu sei que eu preciso lavar a roupa, eu sei que o almoço eu vou fazer, porque eu preciso fazer o almoço. São hábitos naturais, são hábitos que nós vivemos no dia a dia, que é necessário para as nossas vidas. É um hábito que nós já temos aquele costume do dia a dia. Ninguém se santifica por acaso. Ninguém. Santifica por uma decisão ou escolha. A nossa carreira é consequência dos nossos hábitos, do nosso comportamento, escolhas. O que fazemos, temos a recompensa. Quem mente, a pessoa que tem o hábito da mentira, ele continua mentindo, ele tem prazer de mentir. A pessoa que fofoca, ele tem prazer de fofocar, não é verdade? A pessoa que quer o mal do próximo ali, do nada ele vem ali com a maldade ali, uma fofoca, um veneno. São hábitos ruins do espírito da carne. A igreja está compreendendo? Eu vou chegar à palavra. Estou falando primeiro das nossas ações da carne, os maus hábitos que nós temos dentro de nós por causa da carne. Como o apóstolo Paulo, ele entrava em contradição, ele estava sofrendo com os desejos da carne. E nós sofremos por isso.
Quantas vezes a gente fala, eu quero ser, eu não quero ser assim, mas eu não consigo ser diferente. Por quê? Porque nós já estamos acostumados com esses hábitos. A pessoa, a mãe vai corrigir um filho, ela já tem aquele hábito de corrigir aquele filho na grosseria, na ignorância, na pancada. A mãe é um hábito já. Aí ela fala, não, hoje eu não quero mais corrigir o meu filho assim, eu vou corrigi-lo passivamente. Eu vou conversar com o meu filho, oh glória, o Espírito Santo de Deus está falando, amém? Eu vou corrigir meu filho hoje pacificamente. Vou colocá-lo de castigo, vou conversar com ele. Hoje eu não quero esse hábito de agressão na minha vida. Glória a Deus. Por exemplo, quando eu já disse aqui, nós já temos um hábito, eu coloquei as coisas mais simples para entendermos a palavra do Senhor. Quando nós vamos tomar banho, por exemplo, nós já sabemos que ali no banheiro são exemplos muito simples que eu coloquei aqui para nós entendermos. O que nós vamos tomar um banho? Nós já sabemos que ali no banheiro já tem a toalha, já tem o sabonete, já tem a água, não é verdade, igreja? Mas você para pensar, de onde que vem esse sabonete? Como ele é feito? Qual a fábrica que produziu essa toalha? Será que essa água é verdadeiramente limpa? Nós paramos para pensar isso? Não. Nós só temos o hábito ali de entrar e tomar um banho. A igreja está entendendo? Quando nós abrimos a geladeira, você vai ali tomar uma água fria, eu não gosto. Mas você já vai pegar, se você já abre a geladeira, você já vai direto na água para tomar, não é verdade? Você quer saber qual a voltagem da igreja, amém? Você quer saber qual a voltagem ali elétrica da geladeira? Não. Por que a geladeira? Será quando eu não sei falar, não vou usar? Para aumentar? A gente quer saber, não quer tomar água? São hábitos tão simples que eu vou chegar, igreja. São hábitos, são rotinas, hábitos rotineiros. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Paulo diz, pelos meus hábitos, faço de um jeito. Paulo diz, mas porém não consigo efetuá-los. Como falamos de um jeito e agimos de outro jeito. Os hábitos me levam para outra prática. E é verdade, é como eu estou falando. Os hábitos nos levam para práticas carnais, não espirituais. Nos leva para práticas carnais, hábitos da carne, hábitos ruins, o querer, o bem-estar em mim, a minha vontade. Eu tenho o hábito de fazer assim, eu vou fazer assim. Eu tenho o hábito de limpar a casa assim, é assim que eu vou fazer. Tudo meu hábitos que nós queremos fazer do nosso jeito e não paramos para pensar, de tão ocupado, de tão acostumado que o nosso corpo está com hábitos. O 19. Eu não faço o bem que eu queria, mas faço o mal que eu não quero. Cada um de nós tem um conflito que Paulo teve. Queremos ser e fazer o melhor, mas sabemos as intenções e o propósito que temos no coração. Sabemos, igreja. Eu vou falar por mim. Eu vou dar um exemplo para mim. Eu tenho uma irmã que eu a amo, mas ela não vê meus pais há anos. E nós estamos sempre, não somente eu, insistindo com ela. Vai ver pai e mãe, honra pai e mãe, é bíblico. É um hábito que eu já estava me machucando de tanto falar para ela, né? Vai ver pai e mãe, e ela tem condições. Eu cansei. É um hábito que já estava me perseguindo tanto que eu nem queria parar. Falei,
chega, basta. Eu não vou ficar com esse hábito de ficar cobrando mais dela. Isso são hábitos mais comuns que eu tenho hábitos ruins. Que às vezes a gente não quer chamar a atenção da pessoa, a gente chama. Paulo diz, isso complica a minha vida, complica a nossa vida, até mesmo você querer não falar mal do próximo e nós falamos. Na verdade, eu não quero falar, mas a gente acaba falando. São hábitos dentro de nós. O 20, o hábito executa aquilo que eu não quero fazer. O pecado poder. Não, o hábito executa aquilo que eu não quero fazer. O pecado. Perdeu o alvo. Perdeu o alvo em Deus. Nós damos tanto ênfase pro hábito do nosso jeito, do nosso querer, que nós perdemos o alvo de Deus. Não é verdade? Nós perdemos. Para a nossa vida, somos escravizados pelo pecado, fazemos o que não podíamos fazer. Glória a Deus. A lei do pecado predomina em nós, a carne do pecado. O 24 diz, Paulo disse, miserável homem que sou. E ele entra em contradição, por causa dos desejos, dos atos da carne. Em Romanos 8, igreja diz, Paulo diz, eu tenho que estar em Cristo Jesus. A lei do pecado que habita em mim foi-me dada. A lei da vida em Cristo Jesus, na fé do Filho de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler aqui Romanos 8. Vou ser mais breve agora, que eu vou dar a palavra. O que o Paulo fala agora, igreja? Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não vamos viver mais o hábito da carne, amém? Nós vamos entrar agora na dimensão do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu estou lendo, vocês me acompanham e agora? Deus vai nos dar um presente, o Espírito Santo vai nos responder. Em Romanos 8. Aleluia. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O maravilhoso Deus enviou Jesus como pecado para exterminar esses hábitos carnais, esses hábitos que tanto nos consomem, que às vezes nos derrota, esses hábitos que nos cansa e que não nos leva a lugar nenhum. Deus enviou teu Filho amado, que tira todo o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Nós não vamos mais nos inclinar dos hábitos da carne, por mais que venha nos afrontar. Fora. Amém. Nós agora vivemos em Cristo Jesus. Verdade, cara. Nós agora seguimos a lei. Verdade. Da palavra de Deus, a promessa. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vamos sair daqui nessa noite com essa verdade. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Matamos a carne nessa noite. Sabemos que somos carne, mas nós não vamos dar legalidade ao pecado na nossa carne. Porque Jesus já se fez justo por nós. Aleluia. Aleluia. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Oh, glória. Pois não é
sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A pessoa fala, não, eu vou pecar, Deus me perdoa, sim, Deus perdoa, mas tem consequência. Aquele que anda no Espírito é de Deus. O que anda da carne, é do mundo. Não misturamos as coisas. Deus é perfeito. Não se zomba de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como que a pessoa fica dando uns hábitos ruins, dando lugar à carne, invasão à carne, e fala que é de Deus? Igreja, quando a pessoa está aí no mundo, no pecado, e não conhece a palavra, a verdade, é diferente, igreja. Mas quando nós somos lavados, remidos, escolhidos, descemos as águas, decidimos por Jesus, não é permitido mais andarmos segundo a vontade da carne. Nós somos carne, mas não andarmos segundo ela, mas segundo a vontade do Espírito Santo, a vontade do Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E se Cristo está em vós, já isso, agora é o 10. E se o Espírito desce, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A palavra de Deus fala que nós somos novas criaturas. Glória a Deus. Nós optamos por Jesus. O velho homem não pode existir mais, mas sim uma nova criatura em Jesus Cristo. Aleluia. O 11. E se o Espírito daquele que nos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Glória a Deus, aleluia! Amém, nós estamos aqui nessa noite porque nós somos filhos de Deus. Amém, Jesus. Nós somos filhos de Deus, igreja. Nós não somos filhos do pecado nem das trevas. Por que deixar o hábito ruim? Vamos fazer diferente. Agora eu volto um pouco no esboço. Estou terminando. Aleluia. Glória a Deus. Não estou com o hábito do pecado, mas sim o Espírito de Deus que está em mim, se transformando na verdade, na palavra de Deus. O padrão é diferente, igreja. Faço as coisas do Espírito, mas não mais coisas carnais. Viver e pensar segundo o poder de Deus. E como a irmã falou aqui hoje, quando nós obedecemos a palavra de Deus e precisamos obedecer, as bênçãos acontecem, o milagre acontece, as coisas mudam. O diabo querendo não, Satanás querendo não, ele tem que sair. Amém, Jesus. Glória a Deus. A tua palavra guardei no meu coração.
poder sobre nós. Verdade, meu Ele não tem poder. Oh, glória a Deus. A lei revela o pecado. Condenou Deus, como nós temos aqui, o seu Filho Jesus, na carne do seu próprio Filho, o pecado, para podermos ser livres da condenação da carne em Cristo Jesus. Não andamos mais segundo a carne, mas sim predominar o nosso hábito espiritual, aperfeiçoar na palavra para sermos diferentes, igreja. Nós vamos sair dessa noite aqui diferentes, amém? Amém. Hábitos a partir, agora vamos querer para nós, igreja, hábitos a partir da palavra de Deus. Não hábitos carnais, mas andar segundo o Espírito Santo. A nossa vida precisa ser espiritual e não carnal. Verdade, meu Pai. E com a vida espiritual em Cristo Jesus, que somos diferenciados segundo o Espírito, não carnais. Somos carnais sim, mas temos hábitos espirituais, amém, igreja? Amém, Jesus. Crescermos na leitura da palavra, na comunhão, no perdão, no amor. O nosso hábito não pode ser vivido na carne, mas sim temos hábitos espirituais. Coração enganoso, corrupto, hábitos para edificar e não para destruir. A carne jaz no maligno. Isso é forte. A carne jaz no maligno. A carne é adversária do Espírito de Deus. Receba a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos dá a vida extraordinária. Amém, Jesus. Viver em Cristo Jesus já está crucificado em Cristo. Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Através de mim, Cristo se manifesta a vida abundante. A carne é morta, o Espírito é vida. Viver em Cristo, vida aperfeiçoada, hábito de vida, amor, paz, mansidão, longanimidade, bondade, perdão, graça de Deus, glória a Deus. Lá em Gálatas, vocês leem, lá em Gálatas 5,19, fala dos frutos do Espírito Santo e dos frutos da carne, não é verdade? E vamos ver a diferença na nossa casa. Nós lemos quantos tudo de bom o fruto do Espírito Santo e como é ruim os frutos da carne. E nessa noite vamos perguntar: qual o hábito que nós vamos obter? Quais são os hábitos que nós vamos escolher para a nossa vida? Hábitos carnais ou hábitos espirituais? Nós queremos crescer ou nós queremos diminuir? Nós queremos ser bênção ou nós queremos ser maldição? Nós queremos ser luz no mundo ou trevas? Nós queremos ser o bom tempero ou salgar? Essa é a pergunta que eu faço para mim também, igreja. Vamos colher os bons hábitos do Espírito de Deus. Vamos saciar dos hábitos do Espírito Santo, aonde vai acontecer renovo, mudança, vitória, até mesmo dentro da nossa casa. E todas as vezes que caímos em tentação, nós temos a oportunidade. Não hábito. Você é carnal. Sai em nome de Jesus. Carne. Eu sou carne. Mas o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou uma nova criatura. E em nome do Senhor Jesus Cristo, igreja, estejam aqui à frente para receber a unção nas mãos. Crendo que nós vamos sair daqui dessa noite sem hábitos ruins carnais. Amém, Jesus. Sem precisarmos dar lugar